Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como está em casa, família, mães, pais, como estão? Tudo certo? Aqui está tudo bem em nossa casa, graças a Deus. Hoje é o conhecido sábado de Aleluia e eu fiquei pensando ontem o que falar no sábado. A Bíblia não tem muitos registros referente aos acontecimentos do sábado após a morte de Jesus. Mas pensando, analisando, existem algumas coisas que podemos falar sobre o sábado de Aleluia. Ontem eu disse que os judeus fizeram tudo para Jesus ser condenado na sexta-feira, porque o sábado é o dia de guarda deles, eles não têm nenhuma atividade no sábado, eles guardam o sábado. Por isso eles não poderiam estender o julgamento de Jesus até o sábado, porque eles tinham dia de guarda e eles não poderiam realizar nenhum trabalho naquele dia. E aí eu fiquei pensando, como foi o sábado dos discípulos de Jesus após a sua morte? Foi um dia típico, um dia em que reinou a tristeza no coração dos discípulos, estavam desolados, abatidos, até talvez frustrados, porque o Mestre morreu. Eles, os judeus, esperavam um Messias que viessem libertá-los do jugo de Roma, porque eles estavam sendo servos de Roma, escravizados por Roma. O Império Romano, como eu disse ontem, dominava as nações e Israel estava em meio a essa servidão. E eles esperavam um Messias que viesse libertá-los disso. E Jesus chega com uma mensagem completamente diferente daquela que eles esperavam. Por isso que muitos judeus não acreditaram que Jesus era o Messias e ainda hoje muitos não acreditam que ele é o Messias. Por isso o condenaram à morte. E é claro, como eu disse ontem, tudo para que a palavra de Deus também se cumprisse, as escrituras se cumprissem. Mostrei para vocês ontem alguns textos bíblicos dos profetas falando a respeito de Jesus, da sua vinda, do seu sofrimento. Então tudo o que aconteceu foi para o cumprimento da palavra. Ontem eu poderia ter dito mais coisas, eu até depois fiquei pensando, eu não falei quase nada sobre a crucificação, aquilo que Jesus disse durante a crucificação. Houve algumas frases ditas por Jesus e pelos ladrões que estavam na cruz com ele, né, ao lado dele, e nem deu tempo de falar sobre isso. Algumas frases, inclusive, ditas anteriormente também por Davi, pelo próprio Isaías, e eu não tive tempo ontem de falar sobre isso. A gente começa a falar e acha que vai falar pouco, e quando vê já falou 30 minutos, às vezes até mais. Então eu queria só hoje relatar isso, né? Algumas frases ditas por Jesus na cruz. O Salmo 22:1 é um salmo de Davi, em que Davi começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Então isso, ao mesmo tempo que se refere a Davi, também era uma profecia messiânica que Jesus diria também na cruz, quando estava pendurado, suportando os nossos pecados. E aí se cumpre este salmo em Mateus 27:46, Jesus profere essas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? E por que Jesus fala isso? Porque quando ele estava na cruz, Deus virou o rosto para não ver o seu sofrimento e, na verdade, para não ver os nossos pecados que caíram sobre Jesus. Deus, na sua santidade, ele não pode ver o pecado. Então, ele não olhou para Jesus naquele momento, virou o rosto, e aí Jesus se sente abandonado por Deus, pelo Pai, porque Deus vira o rosto dele. A morte espiritual, gente, é isso, é quando Deus vira o rosto para nós, ou quando nós nos separamos de Deus eternamente.
e isso significa morte espiritual. Então, Jesus sentiu isso, embora logo depois o Pai, né, o recebeu de volta, mas naquele momento ele foi abandonado, entre aspas, porque Deus não poderia olhar para ele no momento em que ele levava sobre si os nossos pecados. Então, outras frases ditas temos em Lucas 23 e 42, outra frase dita por Jesus e também pelos ladrões, como eu disse, que estavam lá com ele, né? Que foram mortos junto com ele. Jesus foi morto, crucificado entre dois ladrões. Então, em Lucas 23 e 42, tem um texto em que um dos ladrões, que está ao lado de Jesus, um faz críticas a Jesus e o outro repreende aquele que está criticando. E aí diz, né? Nós, na verdade, no versículo 41 de Lucas 23, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E aí ele diz a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus diz para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, veja, né, que Jesus salva o ladrão na cruz, porque o ladrão reconhece Jesus como Salvador. Ele vê que Jesus, ele entende que Jesus não tinha pecado e que Jesus não merecia aquilo. E aí Jesus concede a ele o perdão de seus pecados e promete que o levaria naquele dia mesmo ao paraíso. Outra frase no versículo, ainda em Lucas 23, no versículo 34, quando Jesus pede ao Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Porque eles estavam, né, crucificando Jesus, blasfemando, zombando, e então Jesus pede ao Pai para perdoar o povo, não só aqueles, mas todos nós, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Outras coisas que eu não disse ontem, né, que também acho bom, interessante falar, sobre Judas. Né? Judas também foi profetizado antes que Judas trairia Jesus. E onde está isso? Isso está nos Salmos 22, o mesmo Salmo de Davi, em que ele começa dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Aí ele vai discorrendo no Salmo, né, aquilo que Jesus enfrentaria. Aí ele fala no versículo 13, né, que abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Aí depois ele fala, como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram, porque foi isso que aconteceu com Jesus. Ele ficou praticamente desidratado na cruz quando estava pendurado lá. E aí, mais para frente, no versículo 18, né, do 14 a 18, a minha força se secou como um caco, e a minha língua se me pega ao paladar. Ele teve sede, lembra que ele pede, ele diz, tenho sede, e ao invés de água dá um vinagre para ele, o vinho com fel. Alguns textos dizem que foi vinho com fel, outros que foi vinagre. Aí ele fala, minha força se secou como um caco, e a minha língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da terra. Aí no versículo 18, deixa eu conferir aqui, no versículo 18 do Salmo 22, aí cumpre, né, aquela profecia de Isaías, repartem entre si, não, desculpa, né, do mesmo Salmo, né, repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Foi o que aconteceu lá no dia da crucificação. Os soldados pegaram as vestes de Jesus, repartiram entre eles, lançaram sorte sobre a sua túnica para saber com quem ficaria. Então cumpre aqui a profecia de Davi, dita no Salmo 18. Então veja, né, cumprimento, isso é profecia. Foi escrito antes e lá na frente se cumpriu. Então, no sábado de Aleluia, né, que é o dia de hoje, eu quis falar essas coisas aqui só para mostrar para vocês, comprovar para vocês, né, os cumprimentos da profecia. Então, no sábado de Aleluia, os discípulos estavam todos tristes, moribundos, chateados, talvez pensando em voltar para as suas atividades anteriores que tinham antes de seguir a Jesus.
porque quando Jesus os chamou para segui-lo, foi literalmente. Eles seguiam Jesus literalmente, porque Jesus não parava, Jesus trabalhava incansavelmente em prol do reino de Deus. Então eles abandonaram seus trabalhos, né? Alguns eram pescadores, Pedro, Tiago, João eram pescadores, eram empresários inclusive, tinham uma empresa, uma sociedade, e eles abandonaram tudo isso para seguir Jesus. E outros, né? Mateus era coletor de impostos, também abandonou a coletoria para seguir Jesus. Enfim, todos aqueles 12 que Jesus chamou tinham suas ocupações e as deixaram para seguir Jesus. Literalmente. Hoje muitos de nós, né, poucos de nós fazemos isso, deixamos nossas atividades, nossa profissão para seguir literalmente Jesus. Nós o seguimos, mas continuamos trabalhando porque precisamos trabalhar, continuamos lutando na vida aqui porque precisamos de fazer isso, mas os discípulos não. Foi literalmente aquilo que eles fizeram, seguir Jesus de forma literal. E talvez alguns estivessem pensando nisso, né? Hoje é sábado, eu não posso trabalhar, mas amanhã eu vou voltar ao meu trabalho. E nós vamos ver isso amanhã, que isso realmente aconteceu. Esse pensamento foi concretizado no domingo, porque no sábado eles não podiam trabalhar. Então o sábado dos discípulos foi de uma tristeza muito grande, né? Quem já perdeu um ente querido sabe, bem próximo sabe como é o dia seguinte ao sepultamento do seu ente querido. Bate a tristeza, a saudade, a dor, e a gente fica muito abatido, mas depois a gente vai se recompondo com o passar dos dias. E não foi diferente no sábado de Aleluia dos discípulos. Aí eu fiquei pensando, né, apesar de tudo isso, né, esse sentimento de tristeza que eles viviam, lembra que eu disse já dias atrás que eles não entendiam o que Jesus falava. Jesus tinha avisado eles que iria morrer, que ia ressuscitar no terceiro dia, mas eles não se lembravam disso no dia depois da morte de Jesus. Eles não se lembravam disso, não se deram conta disso. E estavam tristes, abandonados, e agora o que será de nós, o que nós vamos fazer? Preocupados com o que poderia vir nos próximos dias, com perseguições, talvez, né, dos judeus que poderiam persegui-los por eles professarem o nome de Jesus. Então, enfim, era uma situação de muito abatimento que eles viviam, de muita tristeza e de muito pesar. Mas aí, pensando em tudo isso, enquanto eles estavam nessa tristeza profunda, nessa solidão, nesse abatimento, o que estava acontecendo com Jesus? Aí você pensa, Jesus estava sepultado, estava no sepulcro, sim, mas Jesus não estava no sepulcro, estava sim o seu corpo lá no sepulcro, mas o seu espírito não. O seu espírito estava trabalhando. Tem um versículo que Jesus disse, né, aos fariseus, porque sempre que Jesus operava os seus milagres, ele o fazia todos os dias, mas no sábado, quando ele fazia no sábado, os judeus o incriminavam por isso, porque no sábado eles não podiam fazer nada, e Jesus muitas vezes curava as pessoas no sábado. E aí um dia Jesus disse para eles, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então o sábado vocês guardam, mas eu fazer o bem no sábado, né, não tem mal nenhum nisso. Eu posso fazer o bem, devo fazer o bem todos os dias, e quando eu faço no sábado, não devo ser criticado por isso. Então Jesus, enquanto estava no sepulcro, o seu corpo, o seu espírito estava trabalhando. Mas você pode estar pensando, né, que prova você me dá disso? Né? E amanhã eu também vou falar sobre isso. Né? A prova de que Jesus estava trabalhando enquanto estava no sepulcro, o seu espírito estava trabalhando enquanto ele estava no sepulcro. Há um versículo que diz que Jesus foi pregar aos espíritos que estavam em prisão. Ou seja, enquanto ele estava na sepultura, ele desceu às partes mais baixas da terra para pregar aos espíritos em prisão. Que espíritos são esses? O espírito daquelas pessoas que morreram no tempo da lei, que esperavam o Messias, que acreditavam que o Messias viria para libertá-los.
Então, para essas pessoas que aguardavam o Messias e que morreram antes da chegada dele, Jesus foi à parte mais baixa da terra, ao Seol, como diz, né, o hebreu, para pregar a esses espíritos, para dizer, olha, cumpriu-se a escritura a respeito da minha vinda. Eu vim, eu morri, estou aqui e em breve eu ressuscitarei. E aí, então, Jesus estava trabalhando nesse período em que ele esteve no sepulcro. Eu sei que isso é complicado de se entender, mas são mistérios de Deus. E mistério, gente, não se explica. Mistério se acredita. Mistério se crê. Fé é isso. É crer no impossível. É crer naquilo que a gente não vê. Então tem um versículo em Deuteronômio 29 que diz que as coisas reveladas são para nós. Vamos ler aqui só para eu não citar errado para vocês. Deuteronômio 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. O que? Os mistérios. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, existem coisas que acontecem, que Deus faz, que nós não entendemos, que Deus fala e nós não entendemos, e que nunca vamos entender, porque são mistérios. E esses mistérios pertencem a Ele. Nós não entendermos, nós confiemos naquilo que Ele fala. Então, a palavra de hoje, do sábado de Aleluia, parece não ter muita coisa que falar, mas eu já falei mais de 15 minutos. E eu não quero me estender não, porque o tempo tem aumentado e eu não quero ficar aumentando o tempo, porque embora seja difícil falar da Bíblia em pouco tempo, mas eu vou me deter hoje nessas palavras, né, nesse sábado de Aleluia, que é o sábado de descanso do judeu, e ficar com essa palavra, né, que eles estavam tristes, desolados, se esqueceram das palavras que Jesus havia dito para eles que ressuscitaria, eles não se deram conta disso, estavam talvez pensando no que faria no dia seguinte, que era no domingo, que aí eles poderiam começar essas atividades, alguns pensando em voltar ao trabalho que tinham antes, enfim, muitas coisas se passaram na cabeça deles que nós não sabemos, porque não tem registros, como eu disse no início, não tem muita coisa registrada a respeito do sábado de Aleluia, porém essas coisas que eu falei para vocês, falei baseadas na Bíblia. A Bíblia me dá base para falar daquilo que Jesus foi fazer enquanto estava no sepulcro, depois amanhã eu mostro para vocês o cumprimento disso que eu estou falando, né? As referências bíblicas. Então, eu desejo a vocês um bom sábado, que Deus abençoe vocês hoje e sempre, e amanhã eu volto no dia da ressurreição, para falar sobre o momento talvez mais sublime do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus. A morte de Jesus foi importante, não estou tirando o mérito da morte de Jesus, porque se Jesus não tivesse morrido, nós não seríamos salvos, não alcançaríamos a salvação. Mas eu também vou mostrar para vocês a importância da ressurreição, o quanto foi e é importante a ressurreição de Jesus. Tá bom? Um abraço a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser.